Oi, gente. Bom, eu não sabia muito bem como começar o vídeo, mas basicamente eu tô fazendo uma série agora, bem curtinha, só para explicar alguns conceitos de game design, mais especificamente level design. E eu queria começar falando sobre um conceito que eu gosto muito, que é conveyance. Para explicar os conceitos, eu pensei em usar o Mega Maker, que é um programa, tecnicamente um jogo, em que tu pode fazer fases do Mega Man. E justamente essa coisa de tu poder fazer fases do Mega Man, eu acho que ajuda muito a tu poder explicar os conceitos, porque eu posso fazer uma fase especificamente para esse conceito. E então acho que é mais ou menos isso. Eu acho que eu tinha esquecido alguma coisa, não lembro o que era agora. Ah, sim. É que, bom, como o nome sugere, Mega Maker, ou Mega Man Maker, como foi atualizado agora, ele foi feito basicamente para ser, digamos que uma cópia do Mario Maker. Então saiu o Mario Maker e daí os fãs de Mega Man logo depois já lançaram o Mega Maker, porque todo fã de Mega Man gosta de fazer fase geralmente. Pelo menos sempre surge um monte de fangame. Então o pessoal quis fazer então esse programa para o pessoal poder fazer fase. Então vamos começar explicando sobre o que é conveyance. Conveyance é basicamente, digamos que tem um tutorial escondido na fase, só que os jogadores não percebem que tem um tutorial ali. Então é basicamente tu ensinar pra pessoa como é que ela joga, sem dizer explicitamente pra ela isso. Por exemplo, nessa fase que eu fiz, um primeiro detalhe idiota que dá pra reparar é lá em cima o inimigo. Por que o inimigo? Porque tu tá vendo o que ele faz lá em cima e não tem como ele te afetar. É simplesmente pra mostrar. Só por isso que ele tá ali em cima. O que ele faz então? Ele te segue. Só que ele não te segue precisamente. Ele vai um pouco pro teu lado e depois vai pro outro. Conforme eu for indo pra direita, vai ficar mais evidente isso. Então assim, essa fase eu fiz para que as pessoas que não são gamers da minha família pudessem passar. Então eu dei pra minha mãe, dei pra umas tias minhas, quero dar pro meu pai outra hora pra ele testar e por aí vai. Todos eles conseguiram passar. A única coisa que eu não coloquei na versão deles é o chefe, mas eu acredito que seja bem tranquilo deles passar também. Então, é o seguinte, então, eu sei que pessoas que estão começando a jogar conseguem passar dela, porque uma coisa muito importante do level design é playtest. Tu tem que dar para as pessoas que são teu público-alvo testar, senão tu nunca vai saber se a tua fase tá boa o bastante ou não. Então, eu já sei que essa fase ela passou no teste, que é para uma pessoa iniciante poder jogar ela. Como disse, menos o chefe, mas eu confio no potencial da minha família para passar do chefe, porque ele tá bem tranquilo. Tá, então o que eu esperava que a minha família, qualquer uma que fosse começar, pensasse na hora de começar um jogo que não estão acostumados a jogar. Que no caso, que é a parte do conveyance, né? Explicar a fase em si e ensinar o jogador o que tem que fazer sem eu falar nada. E realmente, a maior parte do tempo eu não comentei nada, só expliquei os comandos, né? Que no caso eu estou usando as setas e Z e X. Que no caso Z atira e X pula. Só isso que eu falei, e que pra baixo e pulo da rasteira. Bom, então eu nem tiro carregado eu ensinei pra eles de cara. Eles acabaram aprendendo no meio da fase. Porque foram testando os botões e eventualmente perceberam que pode dar um tiro mais forte. Então bem, o que eles perceberam com isso sozinhos? Que bom, que indo pra esquerda não tem nada, então não tem por que eles irem pra esquerda, porque a fase foi feita pra ir pra direita. E indo pra direita, eles eventualmente vão ter que pular, porque eles não podem ir pra fase só seguindo pra direita. Seguindo pra direita, eles perceberam que precisam pular, mas logo não conseguiram passar pela barreira seguinte. Então, como vou passar pela barreira seguinte? Eles tentaram pular várias vezes e viram que segurando o pulo por mais tempo, pula mais alto, até um limite. Então o pessoal começou a tentar pular desse quadrado pra cá. É engraçado porque recentemente foi lançado o jogo do Cuphead. E no tutorial dele tinha um problema parecido com esse. E deu toda uma polêmica que o jornalista que gravou o vídeo do tutorial na época, ele se dizia gamer há 18 anos, tipo, já tinha 18 anos de carreira como gamer, e ele não conseguiu passar de uma situação muito parecida com essa.
Então chega a ser um tanto quanto irônico, né? Porque o cara que é jornalista gamer não conseguir passar de uma ação simples assim, que tipo, que o pessoal aqui em casa consegue passar sem nunca ter jogado, é um tanto quanto triste, sei lá. Bom, mas enfim, como eu disse, seguindo pra direita, aprende a pular, chega pra cá, descobre que tem que pular pra direita. Eu não vou negar que eles demoraram um pouco pra passar por essa parte, mas cara, eu dou um desconto pra eles porque eles não estão acostumados com jogos. Por causa da coordenação motora. Eles até conseguiram, tipo, perceber o que tinha que fazer, mas não conseguiam, tipo, pular muito bem. Bom, assim como ali, percebe que aqui também não consegue pular direto. Mas dessa vez não tem o outro bloco pra pular em cima pra passar pra cá. Bom, evidentemente tem uma escada. Escadas servem pra subir. Então eu não preciso escrever na tela, jogador, suba a escada. A maioria conseguiu subir ela sem eu ter que sequer falar que tinha que apertar pra cima. Eles simplesmente chegaram, testaram os botões e já descobriram que apertando pra cima subia a escada. Então, novamente, convenha-se fazendo efeito. Sem ter que explicar, descobriram o que ia fazer. Bom, essa parte... algumas pessoas que testaram descobriram a rasteira sozinha. Outras eu simplesmente falei porque... sei lá, na verdade foi força do hábito, acho, explicar os comandos. Porque rasteiro é um comando tão simples que tu presume que a pessoa saiba. Então, eu sei que foi errado, mas enfim. Bom, de qualquer modo, a parte do convenience aqui é que tu não tem como passar aqui sem dar rasteira. Então eu sei que eu posso exigir rasteira depois que a pessoa passar por isso. Porque ela só vai passar dando rasteira. Então eu posso colocar outras situações que a pessoa precisa da rasteira para passar, porque aqui ela precisou para passar, então passou no teste. Eu posso usar isso depois. Então, ok, a pessoa passou por aqui, deu rasteira. Eu já destruí porcaria de força do hábito. Bom, enfim, aqui tinha um bloco que tu só consegue destruir atirando. Novamente, mesmo caso. Se eu obrigo a pessoa a passar somente fazendo isso, quer dizer que ela tá pronta para fazer isso depois. Então ela aprendeu a fazer isso. Ou pelo menos foi na tentativa e erro e acabou eventualmente testando e saiu. Mas de qualquer modo ela viu que foi o tiro que destruiu. A menos que ela esteja colada. Mas enfim, ela vai acabar percebendo até porque tem mais de uma vez pra fazer isso. Uma vez foi só no chão, outra vez foi no ar também. E aqui no caso é pra pessoa perceber que ela não precisa fazer uma ação só por vez. Só pular ou só atirar. Aqui ela pode pular e atirar. Ah sim, o inimigo lá em cima, como eu tava dizendo, ele realmente persegue a gente. Você vai indo pro lado, ele vai indo pro teu lado. Aí ele para e depois fica meio que tipo te circulando, digamos assim. É um jeito bem bom de ensinar o jogador o que o inimigo faz sem realmente enfrentar ele. Então isso é usado em alguns jogos do Mega Man. Até foi de lá que eu copiei essa ideia, pra falar a verdade. No Mega Man 3, na fase do Sparkman, bem no começo dela, tem esse caso. Ele fica em cima, ele vai te seguindo. Bom, aqui eu acho que é uma das partes mais complicadas do jogador entender o que tem que fazer, por mais óbvio que pareça para quem já conhece os jogos, é que basicamente você pode destruir esses blocos, mas se tu destruir, tu não consegue subir. E aí que começou o desespero de muita gente, porque se tu destrói os blocos, tu pensa, tá, mas como é que eu passo por aqui agora? Tipo, eu não tenho o que fazer agora, tipo, o que? Eu quebrei a fase, acabou, não tem mais o que fazer, começar de novo. Não, é tipo, tu só vai pra esquerda, vai pra direita. Eventualmente a pessoa vai acabar fazendo isso, nem que seja tentativa e erro. Ela vai ir pra esquerda porque ela vai ver que não tem mais nada pra fazer aqui. Tipo, pô, cheguei aqui, e agora? O que eu faço? Tá, mesmo que a pessoa tente muito, eventualmente ela vai vir pra cá e vai voltar pra ver se foi alguma coisa que deu errado. Tipo, ou se a pessoa se lembrou dos blocos, será que os blocos voltam? Então sim, essa fase foi feita só pra pessoa perceber que quando ela entra e sai de uma sala, muitas coisas resetam, outras não. Por exemplo, ela pegou... Se a pessoa descobriu como pegar o tanque de energia, ela vai perceber que o tanque não voltou. Mas mesmo que ela não tenha pego o tanque, se ela voltar aqui, ela já vai ver que os blocos que foram colocados para destruir antes não estão mais aqui. Então, ela descobriu. Tem coisas que reaparecem, tem coisas que não reaparecem. Então pronto. Outro tipo, mecânica do jogo ensinada. Bom, se a pessoa sabe que destruindo aqui o bloco, ele volta depois e desaparece, ela já deve ter... E que ela sente falta de um bloco para subir depois, também, eventualmente ela vai
pular em cima e descobrir, eu posso destruir só o de cima. Não preciso destruir os dois. Aqui tem outra coisa que você vai acabar descobrindo. Eu não sei vocês, mas tipo, tu não costuma pensar, vou encostar nessa coisa de um olho só que tá se mexendo aí. Tipo, não parece ser muito bom, sabe? Mesmo que tu chegue ali e tu encoste, isso aqui tá me impedindo de caminhar. Se me impede de caminhar e tá diminuindo uma barra lá em cima, bom não deve ser. Tipo, eu devo, sei lá, morrer quando acabar a barra de vida. E acaba sendo meio intuitivo, né? Ou eventualmente, se tu morrer, tu vai voltar pro começo da fase, tu vai, não é bom eu encostar neles. E quando tu chegar aqui e perceber que não é bom encostar neles, tu vai eventualmente querer acertar eles. Tipo, se teu tiro destruiu o bloco aqui e o bloco lá atrás, talvez destrua eles. Então tu acaba atirando. E tem feedback. Feedback é quando o jogo te retorna uma informação, ele te dá um efeito sonoro ou visual para te explicar uma coisa que aconteceu. Então eu atiro neles e eles piscam. Eles soltam um barulho. Então tu percebe que tá fazendo alguma coisa diferente. E se tá fazendo uma coisa diferente, eu vou continuar atirando. Até que eventualmente eles morrem e o teu perigo desapareceu. Bom, aqui é mais pra quem prestar atenção dos jogadores. Eu gosto de recompensar os jogadores por coisas opcionais. Então, ele passou por aqui. Tem uma abertura por aqui. Eu sei que eu posso dar rasteira. E tinha um E do outro lado. Será que eu consigo pegar ele? Consigo sim. Então tu acaba... É que o problema do caso do E-Tank, do tanque de energia dos Mega Man, que pra quem não sabe, tu pode apertar o Enter pra ir no menu, e tu pode usar ele pra recuperar a tua vida. Até vou usar um agora pra mostrar. Pronto, recuperei toda a vida. Só que o problema disso é que não tem um jeito de eu ensinar isso pro jogador ao longo do gameplay. Eu poderia, sei lá, colocar um local que tu só conseguisse passar usando um E-Tank, mas não seria muito intuitivo. Então, não tem um jeito muito bom de fazer convenience com E-Tank. E-Tank é uma coisa que realmente precisa ser tutorial. Eu preciso ter uma coisa escrita na tela dizendo, você pode usar para recuperar vida. A menos que tu dependa da curiosidade da pessoa, dela realmente testar um E-Tank e perceber. Mas é meio que um caso que não tem como tu fazer um convenience muito bom. Então é compreensível que alguém não entenda como funciona um E-Tank, por exemplo. Por exemplo, ninguém da minha família supôs que um E-Tank ia recuperar a vida. Eu tive que lembrar a eles, você pode usar um E-Tank, ele recupera a sua vida. E mesmo falando isso, muitas vezes eles não lembravam ao longo da partida, porque eles morreram na fase. Porque tu não tá acostumado a usar isso, entende? É tipo um outro mundo pra ti, então tem que pensar que mecânicas que tu tá acostumado, os outros não vão estar acostumados. Bom, aqui é o mesmo caso de antes. Tu tá vendo um inimigo que não te acerta, que aqui no caso eram esses olhudos, e tu tá vendo o padrão dele. O padrão dele, ele abre o olho, vai pro lado, abre o olho, vai pro outro lado, só na horizontal. Não é tipo um mistério entender como é que ele funciona, qualquer um entende olhando pra ele. E tu viu que da outra tela tu conseguia acertar de longe, tipo de outro lado do muro. Então tu sabe que tu pode acertar ele daqui. Não é uma coisa nova pra ti, porque já foi explicada pra ti. Ou melhor, não foi explicada, ela foi demonstrada através do convenience. A pessoa percebeu através da experiência dela. O que é uma coisa que faz ela lembrar mais do que tu explicar pra ela com tutorial. Tu explicar escrito. Se ela vivenciou aquilo através da gameplay, ela tá mais preparada pra isso porque ela vai lembrar porque é uma coisa que ela vivenciou. Tu lembra coisas que aconteceram contigo. Então só vou acertar. Agora mudou. Eu matei o inimigo, eu atiro lá, mas o tiro volta. Então temos uma nova mecânica, porque se a pessoa ficar metralhando, quando matar o inimigo vai soltar um tiro aqui, que nem eu fiz agora. Bom, aqui tem outro, só que dessa vez eu não consigo acertar ele daqui. Isso quer dizer que eu vou ter que me arriscar. Só que se encostar nele não é bom, quando é que eu tenho que me arriscar? Quando ele for pro lado. Uma coisa que dá pra reparar aqui é que aqui eu tinha 5 tiles. Tiles seria a tradução azulejo para português. Basicamente seria os quadrados dos jogos, geralmente de plataforma, mas pode ser para outros jogos também.
Então, aqui nós temos 5 tiles de largura. 1, 2, um aqui no meio, e mais 1, 2 aqui do outro lado. 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nós temos 7. Por quê? Eu quero te explicar exatamente tile a tile porque eu fiz cada coisa. Então assim, esses tiles daqui eu aumentei porque tu tem que se expor mais. E como é o começo pro jogador, eu não quero que ele tipo se arrisque demais e ele se sinta muito frustrado. Porque embora pra quem joga muito tempo seja muito fácil passar por aqui, eu posso tipo passar literalmente brincando. Pra quem não tá acostumado com isso, é bem mais difícil do que parece. Porque eu vi pessoas que não estão acostumadas com Mega Man jogando e pode parecer até triste. Porque o que acontecia? As pessoas vêm aqui e elas começam a atirar de vez em quando, e aí chega aqui e tu continua atirando pra frente. E aí não mata, de cara, tipo, tu leva uns hits. Tanto é que, se não me engano, uma das pessoas que testou morreu aqui, se não me engano. Porra, mas morreu aqui? Sim, morreu aqui. Porque não tá acostumado. Então, depois do jornalista lá que não conseguia passar o tutorial, não duvido mais de nada também. Então assim, essa fase é mega tutorial. Ela é bem pra ensinar o básico do básico. E isso é muito bom. Não é uma coisa ruim, pra falar a verdade. É bom que os jogos tenham uma curva de dificuldade, que eles comecem fácil e vão dificultando. Aqui, por exemplo, é outra dificuldade. Tu tem que, tipo, descer, atirar, descer todo errado, como as pessoas descem no começo. E é só, tipo, casos diferentes. Tipo, tu viu que o inimigo podia ir da esquerda pra direita? Opa, ele pode ir de cima pra baixo também. E aqui tem duas escolhas, né? Eu posso ou matar o inimigo um por um, se a pessoa realmente quiser garantir que não vai ser acertada. O que eu realmente não esperaria que a pessoa fizesse. Teve gente que fez isso e eu, nossa, não, só ignora. Porque tu pode só dar a rasteira, né? E não é tipo um tempo muito difícil de acertar. Bom, aqui é um outro caso interessante. Porque esse é um caso que eu não costumo ver em muitos jogos, esse Convence, e eu fiz questão de colocar ele. Que é ensinar que tu pode atirar enquanto tá numa escada. Porque, ok, é meio intuitivo sim, tu pode tipo... Opa, vida. Tu pode assim pensar que tu pode atirar na escada, mas tu só vê, sei lá, não lembra. Não sei, eu só queria garantir na real. Eu gosto de ter um convenience bem na cara mesmo do jogador, porque eu acho mais difícil fazer um jogo fácil do que fazer um jogo difícil. Tu quer fazer um jogo difícil? Lota de inimigo na tela. Faz, sei lá, um bullet hell mal balanceado. Coloca um monte de tiro na tela, um monte de coisa pra desviar. Ou nem vê se o jogador consegue desviar, só coloca ele em testa. Então fazer um jogo difícil é muito fácil. Mas fazer um jogo fácil é difícil. Então eu queria ter certeza que o jogador saberia que ele pode atirar na escada. Pode ser quase que um pleonasmo do game design, porque é uma coisa muito idiota, mas eu queria ter certeza. Então a pessoa só vai passar por aqui no momento que ela atirar ali. Tecnicamente, parando pra pensar... Ah, não funciona, acho. Tá, não funciona. Ufa, ainda bem. Assim não tá quebrado meu level design. Assim tu sabe que a pessoa só vai conseguir passar se ela atirar aqui. Pronto, atirei. Aqui tem um outro caso que não foi planejado, pra falar a verdade, mas eu gostei do resultado. Que eu percebi que algumas pessoas têm dificuldade pra pular e ir pro lado aqui. Claro, quem tá mais começando, quem já tá acostumado não tem. Mas quem tá começando assim, que tipo, sei lá, dá pra um novo jogador de 5 anos, sei lá. É que claro, game design não tem idade, né? Tipo, Convence não tem idade, quer dizer, você tem que pensar pra todas as idades. Na real depende do público-alvo. Mas quer dizer que eu, como game designer, eu tenho que pensar no meu público-alvo pra todas as idades. Eu fiz essa fase pensando pra minha família, né? Pensando pra pessoas que não saibam jogar. Então eu achei que deveria fazer isso e pelo visto eu fiz certo. Porque a pessoa tentava pular e não conseguia direto. Aí, opa, eu tenho que pular e colocar para a direita. Ok, pulei e coloquei para a direita. Aqui em cima a maioria ignorou. O que é compreensível, né? Tu tá vendo um inimigo, tu não quer necessariamente ir pro lado dele. Mas, pra quem foi atento...
quem prestou atenção, aqui em cima tem um tanque de energia. Ah, e aqui é outro caso de convenience, né? Porque tu tá embaixo e o inimigo tá em cima. Sempre que tu vê o padrão do inimigo, mas ele não te acerta quando tu tá olhando, cara, isso é muito bom. Porque isso ensina de um jeito idiota. Tu tá vendo o cara lá atirando de longe e ele não te acerta, então tu pode só ver, bah, ele faz isso. Que legal, então eu já sei como evitar ele. Por exemplo, aqui no caso, a pessoa pode só pular e atirar. Então, muito tranquilo. Só que aí que tá, ela veio pegar aqui a vida, eu recompensei a curiosidade dela e a memória dela. Na verdade, mais a memória, né? Porque ela já viu que tava ali. Mais a memória dela e, digamos que a coragem dela. Então, recompensei o jogador por duas coisas. A memória e a coragem. Só que aí que tá. Eu acabei também recompensando ele com uma experiência nova. Que experiência é essa? Eu tinha falado que algumas coisas voltam quando sair da tela e outras não. E como eu saí da tela aqui, o inimigo volta também. E aí, a pessoa tem que enfrentar ele de um outro ângulo. Opa, recompensa. Ah, isso é engraçado pra pensar. Que o loot do Mega Man, né, a vida e coisa e tal, pode ser considerada uma recompensa por ter matado o inimigo. Interessante. Bom, então como eu disse, outro caso. Não tem problema eu colocar esse inimigo aqui, porque eu já ensinei o jogador a dar rasteira. Ele sabe que pode dar rasteira. Talvez ele não se ligue que possa dar rasteira nesse tiro, que é uma coisa que eu percebi. Geralmente eles não percebem que tu pode dar rasteira nele. Mas, enfim, o ensinamento foi dado. Não tem como eu ensinar... Não tem como eu preparar ele melhor pra isso. Ele já sabe que tem como dar rasteira. E tem um inimigo na frente dele. Ele pode talvez reparar que o inimigo ocupa 2 tiles e o tiro vai no tile de cima. Mas não tem como eu explicar melhor ainda. Mas ele sabe que pode pular de qualquer modo. Então ele sabe que pode pular por cima do tiro do inimigo. Aqui. Ah, opa. Eu tirei aqui sem querer. Ah, que pena. Que pena. Ah, bah, chateado. Bom, enfim, vou tentar explicar aqui de um jeito meio zoado. Aqui, nessa cena deu algum problema aqui, na verdade. Eu devo ter deletado sem querer. Era pra ter outro bloco desse aqui embaixo. E a moral é que tu ia cair aqui em cima dele e tu não ia conseguir acertar ali embaixo. E aí que tá, como é que tu acerta ali embaixo? Se tu der o tiro carregado enquanto tá em cima do bloco, tu consegue destruir ele. Como é que eu posso explicar? A hitbox do tiro, assim, hitbox pra quem não sabe é a área que algo afeta, entende? Por exemplo, a hitbox daquele tiro preto do inimigo seria mais ou menos a bolinha preta em si e o pedacinho da corda que vem atrás, sabe? Então é um espaço pequeno, assim, é um quadrado invisível que tu não vê ele, mas se ele encostar em ti, tu toma dano. E aqui no caso, eu tinha a hitbox desse tiro do Mega Man, do tiro carregado, ela é alta e pega embaixo também. Ela é, tipo, bem larga verticalmente. Isso quer dizer que se tu estiver em cima do bloco, tu consegue acertar o bloco que estiver embaixo. Por exemplo, digamos que esse bloco cinza embaixo de onde está o Mega Man fosse um desse bloco azul. Se eu carregar o tiro, no momento que eu solto ele, eu destruo o tiro de baixo. E é isso que acontecia aqui. Só que eu acabei tirando o bloco sem querer. Então não vou conseguir mostrar da melhor maneira possível. Peço desculpas. Mas vou poder mostrar um pouco melhor depois. Então se eu soltar aqui em cima, ele ia destruir. Mas acho que... Mas igual, deu pra entender a ideia. Eu arrumo depois na fase. Bom, e aqui é a mesma situação de antes que lá em cima. Vocês viram o inimigo. Vocês veem o inimigo num lugar tranquilo. Podem pensar calmamente como fazer. Eu vi alguns matando ele assim. Atirando e pulando aqui. Atirando e pulando aqui. Eu vi alguns reclamarem que tu só consegue acertar ele quando ele tá com o olho aberto. Cara, pra falar a verdade, isso do olho é meio whatever, né? Tanto faz, na real, acho. Sei lá, eu acho interessante, pra falar a verdade, eu gosto da mecânica. Mas, enfim, pra quem tá começando, deve ser um pouco de saco mesmo. Ter que cuidar que na hora que só que ele abre o olho. Aqui. É isso que eu queria explicar antes. Que é o caso da cena anterior. Se eu atirar aqui, eu não consigo destruir o bloco de cima. Então, como é que eu destruo o bloco de cima? Se eu carregar o tiro e soltar, ele destrói.
E era isso que acontecia lá. Por algum motivo, isso não pega a hitbox desse inimigo. Pra falar a verdade, na verdade é Hurtbox. Hurtbox é onde tu toma dano. Hitbox é a caixa que causa dano. Já diz o nome, né? Hurt, de tipo, tu tomar dano. Hit, de acertar. Então, a Hurtbox dele deve ser talvez aquele olho, e daí talvez por isso que não acerte. Talvez quando ele deu o passo pra baixo, não sei explicar. Não sei onde é que é não, quer dizer que eu sei explicar, mas não sei onde é que é a Hurtbox dele especificamente. Mas enfim, eu posso só acertar ele aqui. Ah, é. Isso era outro modo que podia fazer também, né? Se tu não quisesse lutar com ele de cara, tu podia simplesmente vir aqui pro lado, carregar ele pro lado, e aí tu voltava, porque tu já sabe que ele te segue, né? Se tu não sabe, sei lá, tu não prestou atenção até agora. Mas o padrão do inimigo ao longo da fase inteira foi te seguir. Então, se tu realmente quer fazer com que não tenha que lutar com ele direto em cima, ter que subir rápido e atirar pro lado, tu pode evitar a tua falta de coordenação motora com um pouco de quebra-cabeça. E pensar ir pro lado e levar ele pra lá. Isso é uma coisa interessante também. Tu pode colocar situações em que o jogador ele possa escolher. Ponto. Porque escolhas são bons. É bom ter dar mais de um caminho. O jogador se sente mais independente. Então, aqui no caso, eu dou a escolha do jogador ser mais... não é ativo a palavra. É tomar mais a iniciativa, talvez, digamos assim. Tu ser mais agressivo. Porque tu pode simplesmente pular aqui por cima, subir a escada e atirar, que seria o modo mais agressivo. Ou tu pode usar o modo mais cabeça, que seria ir por baixo e chamar ele. Então, se tu não tiver a coordenação motora suficiente para acertar ele em cima, tu pode ignorar a coordenação motora, vir pro lado o mais calmamente possível, atrair ele, subir e pronto. Acertar ele. Deixa eu ver se a hitbox aqui acerta. Ah, a hitbox aqui acerta. Então, realmente, é o que eu falei, ela é um pouquinho mais larga na altura, mas eu não sei exatamente o quanto mais larga. Só sei que é o suficiente para acertar um quadrado embaixo. Isso é bem útil para o level design, pra falar a verdade. Dá várias situações que tu pode aproveitar com esse tiro. Eu gosto dele. Bom, e aqui é mais... Ah, isso é sensacional. Eu adoro isso. E nos jogos do Mega Man não fazem. E eu odeio que não fazem isso nos jogos do Mega Man. O que? Tu geralmente chega nos bosses com pouca vida. Ou sei lá, não de vida cheia. Pelo menos agora eu não tô com vida cheia porque eu demonstrei pra vocês, né? Porque eu consigo passar sem tomar dano. Mas não é necessário nessa fase porque eu quero mostrar pra vocês como alguém normalmente passaria. Então, aqui tu consegue recuperar toda a tua vida. Isso é sensacional, por quê? Porque o que acontece geralmente? Tu chega com pouca vida no boss e tu morre pra ele. Porque geralmente tu não passa de primeiro um boss do Mega Man, a menos que tu já conheça ele, ou a menos que o boss seja muito fácil. E um jogador que tá começando, que é o nosso público-alvo, ele com certeza vai morrer na primeira vez. E se ele vai morrer na primeira vez, pô, tu vai, tipo... a primeira vez dele é a vez tutorial dele. Porque tu já sabe que ele vai morrer, então que ele tire proveito dessa morte dele. E não que ele chegue lá só pra morrer. Tipo, vou morrer, porque tô com 1 de vida, então vou entrar lá só pro bicho me matar. Não, porra, pra que isso? Cura o cara, pra que ser, tipo, tão tirano? Chegou no marcador e cura ele, pronto. Isso é que eu acho. Tem checkpoint? Cura. Pra que tu não vai curar? Porque se tem checkpoint, se eu morrer, eu vou voltar aqui. Então cura logo, cara. Pra que ter que forçar o cara a se matar? Eu acho tão desnecessário, saca? Tipo, pronto, curei, tô pronto pra luta. Talvez possa até vencer o cara de primeira, porque tô de vida cheia. Então é isso, saca? Tá, e aí vem um problema. Ah, bom, antes de falar do problema, deixa eu só comentar. Aqui embaixo eu só coloquei os inimigos só por enfeite. Só pra dizer, é isso que tu aprendeu. Tu aprendeu que tem um inimigo que te segue, mas não tanto. Que tem um inimigo que tem uma barreira, mas que de vez em quando te ataca. Só que quando te ataca, perde a barreira. Ele mira pro teu lado. Claro, isso não foi mostrado no meio da fase, só no final, porque não é importante pro jogador, pra falar a verdade, nessa fase, saber que ele muda o lado. E outra coisa são esses Octobattery, que é o nome desse inimigo que tem o olhinho aqui que fica indo da esquerda pra direita, e eu pra cima e pra baixo.
que tu descobriu que tem 2 tipos deles, então sempre que tu vê um, tu tem que pensar, opa, esse é o da horizontal ou é o da vertical? Então tem várias coisas assim que foram ensinadas na fase, tudo através de convenience. Então convenience é uma coisa muito importante. É a primeira coisa que eu penso quando eu já tenho uma mecânica pra fase. Nessa fase, como não tinha mecânica, ou quando tem um propósito, porque nessa fase não tem uma mecânica. A mecânica dela é a inicial do jogo. É só tu ensinar o jogador o que tem que fazer. Então, o que eu pensei aqui pra ela é isso. Eu não lembro o que eu ia falar, daí eu só finalizei. Bem, e aí sim o problema que eu ia comentar agora é os boss. Porque como é que tu treina alguém pra enfrentar um boss que ele nunca viu? Eu quero dizer, a ideia é que o boss use padrões da fase, pra que tu entenda como vencer ele. Só que aí que tá, os boss do Mega Man não usam padrões das fases. Eles são coisas totalmente novas. E isso que é o injusto do Mega Man, na minha opinião. Por quê? Porque a Mega Man tem sistema de vida. Isso quer dizer que que se tu aprender morrendo no boss, o jogo vai te punir. Punir como? Indo pro começo da fase. E isso é ruim pro jogador. O jogador não quer ser punido assim, dessa maneira. Ele quer... Tu nunca chega pra alguém e... Nossa, adorei morrer pro boss e começar no início da fase. Cara, se ninguém gosta de ouvir isso, por que tu faz isso? Tipo, não tem porquê. Eu entendo que a pessoa pode querer, sei lá... pode achar sem graça não morrer em lugar nenhum. Mas morrer e começar no início não é legal, entende? Um jogo que faz isso bem, por exemplo, é Rayman. Rayman Origins. Ele não tem sistema de vida. Tu morre, começa o checkpoint. E tu pode morrer quantas vezes quiser. Isso não quer dizer que o jogo não seja difícil. Dificuldade não tem nada a ver com o número de checkpoints ou onde tu reinicia. São coisas diferentes. Tu só tá se tornando o jogo mais chato, fazendo reiniciar desde o início. Então, sério, não tem por que sistema de vida. Sistema de vida foi uma coisa que começou no fliperama, que era uma coisa pra fazer as pessoas, tipo, pra máquina comer moeda. Tu vai lá, coloca teu dinheiro, porra, gastei dinheiro, quer continuar mais, coloca mais moeda. E aí começou os jogos ir pra console e as pessoas continuaram colocando sistema de vida porque simplesmente esqueceram do porquê colocaram ele. É basicamente isso. Por exemplo, Mighty Number 9, que muita gente considera um erro de diversas formas, eu não considero tanto, mas sim, tem vários erros. Um dos erros dele, na minha opinião, é sistema de vida. Porque que eu me lembro, ele tem sistema de vida. Ele tem sistema de vida sim. E, cara, isso é errado. Não tem por que colocar sistema de vida em Mighty Number 9. Até porque o jogo já Não, ele tem sistema... Agora eu parei pra pensar, ele tem mesmo? Eu não lembro agora. Eu acho que ele tem. Ah, eu acho que tu pode editar nas configurações, se não me engano. Tá, mas enfim, isso não vem ao caso. Eu quero dizer que jogos que tem isso é um problema. Ainda mais se o jogo te dá ranking. Ranking é uma coisa interessante pra balancear isso. Na verdade não precisa de balanceamento, mas caso tu queira. Porque tu pode dizer a nota da pessoa baseada em quantas vezes ela morreu, por exemplo. Então se a pessoa morreu muito e tirou um F, por exemplo. Se ela morreu nada e passou rápido, tirou um S. F, S, sacou? Morreu muito, F. Morreu pouco, S ou nenhuma vez S. Enfim. Bom, como eu disse, eu não tenho como treinar o jogador no Mega Man pro boss. O que outros jogos fazem com isso? Mario, por exemplo, os mais antigos até não tanto, mas os mais recentes, eles costumam colocar mecânicas na fase e reaproveitar essa mecânica no boss. Então, se na fase tu tem que usar uma bomba para estourar objetos, no boss tu vai usar essa bomba para matar o boss. Um exemplo disso é Zelda, Ocarina of Time. Na verdade, vários Zeldas, mas eu só peguei ele porque é famoso pra baralho, né? Baralho, não falei palavrão. Porque nele tem uma mecânica de bomba na caverna do Dodongo. E o que tu faz com ela então? Tu pega a bomba no cenário e tu vai explodindo ao longo do cenário pra passar. E quando tu chega no boss, tu reaproveita essa mecânica pra vencer ele. Então, uma mecânica que tu usa ao longo de toda a fase, tu usa pra terminar a fase também. Então, isso é muito importante. E não tem muito como fazer isso no Mega Man, porque o padrão dos bosses do Mega Man é muito diferente. O máximo que tu reaproveita é a coordenação motora que tu aprendeu pulando e atirando.
aprendendo que tu pode carregar tiro, porque eu, como eu disse antes, eu fui obrigado a usar isso pra subir a escada antes, que eu disse que tava trancada. E o outro bloco lá que eu esqueci de colocar, mas que tu pode só atirar e soltar. Enfim, então tu aprendeu tudo o que tu precisava pra essa fase em específico que eu fiz pra matar o boss. Por quê? Porque a mecânica do boss é basicamente atirar em ti. Então tu só precisa saber pular e atirar. Nesse caso, né? Eu quero dizer que todos os bosses Mega Man tu só precisa pular e atirar. Mas tu não tá acostumado ao padrão deles. O boss que eu escolhi, dando de antemão, é o Cutman. E o padrão dele, se tu manter ele longe, é muito simples. Ele perto, ele é um pouco mais complicado. É mais pra quem já conhece mais o jogo. Então o que eu pensei, eu nerfei ele um pouco. Eu coloquei que ele toma mais dano. Pra que ele costuma morrer antes de alcançar. E se o jogador começar com o tiro carregado, isso vai ser mais fácil ainda. Então a pessoa só precisa lembrar que tiro carregado causa mais. Porque o Cutman nem sequer pula seus tiros. Ó, eu não vou nem me desviar. Eu só vou ficar atirando aqui. E vocês vão ver que... eu acho que eu vou atirar numa frequência meio baixa. Que eventualmente ele morre antes de ti. Caso não tivesse matado antes, vale lembrar que tem os tanques de energia. Então é um boss que tá mega balanceado pra quem tá começando. Fazer mais balanceado que isso o boss, pra quem tá começando, a única escolha seria se eu tivesse feito ele tomar mais dano. Ou seja, nerfar ele mais. Mas eu não acho isso necessário. Eu confio no potencial das pessoas aqui de casa e tal pra vencer ele. Então eu acho que isso é o suficiente pra ensinar o jogador o básico do Mega Man. E basicamente é isso. Eu fiz uma fase baseada em Convence pra ensinar as pessoas o que é Convence e como ele funciona. Então cada jogo vai usar seu método diferente pra ensinar como tu passar. No Mega Man eu fiz basicamente essas coisas que eu expliquei. Basicamente o que eu gosto de fazer como Convence é tu impedir o jogador de passar, a menos que ele passe dessa maneira. Isso somente no momento do Convence. Passou o momento do Convence, ok, tu deixa o jogador livre para passar como ele quiser. Mas no momento do Convence, eu acho importante tu dar essa limitação para que tu tenha certeza que ele aprendeu aquilo. Eu acho que é isso. Cada jogo usa seu método diferente. Por exemplo, o Super Metroid tem uma parte que tu ganha uma armadura que te deixa andar mais rápido na água. Toda a parte da água é lenta. Com essa armadura, deixa de ser. Tu consegue passar com ela mais rápido. O que eles fazem? Eles te dão a armadura que te deixa passar mais rápido na água. E logo em seguida, tu cai na água. Como todo jogo tu passou na água lento, e agora tu caiu na água, caiu rápido, tu já percebeu a diferença. Então, tem várias maneiras de ensinar o Convence. Mas as principais, eu acho que são essa mesmo. Dar a limitação, fazer a pessoa só passar com limitação, depois dar liberdade. Então, eu acho que é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham entendido o que é Convence. E eu vou continuar a série colocando outros vídeos com outras fases que eu fiz, ensinando outras técnicas de game design que vocês podem aplicar nas fases de vocês. Todas vou explicar com fases do Mega Man, a princípio pelo menos. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. E eu não tenho um botão pra sair daqui, então deixa eu sair.